Você é um explorador espacial, preparando-se para pousar na superfície de um mundo recém-descoberto. Este planeta é escuro, tão escuro que você não consegue identificar nenhuma característica em sua superfície. Tudo que você vê é um círculo negro ameaçador bloqueando as estrelas. Ao seu redor há uma estrutura, possivelmente um anel planetário. Você entra em sua atmosfera e desce através de uma densa camada de nuvens, detectável apenas pelos sensores da nave. Não há nenhum tipo de luz fora da sua nave, nem luz solar, nem estrelas. Você acabou de encontrar o que chamamos de planetas solitários, ou planetas errantes. Mundos que estão destinados a vagarem sozinhos pelo vasto universo, pois acabaram, de alguma forma, sendo expulsos de seus sistemas. E hoje vamos imaginar como seria viver em um deles. Eu me chamo Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos descobrir como seria viver em um planeta solitário. Vamos nessa! A maioria dos planetas nasce orbitando uma estrela, praticamente dentro de discos protoplanetários, juntos com sua estrela-mãe. Mas nem todos permanecem a orbitando. Durante o caos da formação dos sistemas planetários, alguns mundos são expulsos por interações gravitacionais violentas. Às vezes, pode ser devido à passagem de outra estrela que passa muito perto do sistema planetário, e sua gravidade pode perturbar as órbitas dos planetas. Ou devido a planetas gigantes gasosos que se aproximam demais do planeta menor. O gigante gasoso pode roubar energia orbital do outro, fazendo com que o planeta vítima espirale para fora e seja lançado para fora do sistema por completo, enquanto o agressor pode se mover para dentro. E assim, eles se tornam mundos solitários, sem estrela, sem órbita fixa, sem lar. Estimativas indicam que pode haver bilhões deles só na Via Láctea. Talvez mais planetas errantes do que estrelas. Muitos deles terão superfícies feitas de espessas camadas de gelo ou mantos de hidrogênio. E alguns terão companheiras, caso mantenham suas luas. O aquecimento de maré em um planeta errante pode ser através de interações com sua lua ou com seu companheiro gigante gasoso, que pode fornecer uma fonte extra de calor interno. Seu primeiro desafio é um planeta errante rochoso. Isso facilita um pouco sua vida, pois pelo menos teria chão para pisar. Mas é só isso que seria bom. De resto, é só coisa ruim. Primeiro que, independente do tipo de mundo que for, esses planetas são extremamente escuros e gelados. Não teria como ver como é a superfície, se é cheia de crateras, fissuras, montanhas ou se é totalmente plana e lisa. Você teria que depender totalmente de sensores de proximidade com a superfície para saber se está chegando perto do chão ou não. E sem uma estrela, a temperatura despenca rapidamente para valores abaixo de 200 graus Celsius negativos. A superfície congela, oceanos viram gelo, a atmosfera, se existir, colapsa e cai como neve permanente. De pé na superfície, você já consegue ter uma ideia melhor da natureza desses mundos. Isso não é escuridão como conhecemos, é um preto absoluto e puro. Não existe dia, apenas escuridão eterna. Algumas estrelas distantes ainda podem aparecer no céu, lhe proporcionando uma bela vista. Lembranças distantes de um sistema ao qual o planeta pertenceu um dia. A única chance de sobrevivência estaria abaixo da superfície. O planeta ainda guarda calor interno,
produzido pelo decaimento radioativo e pela pressão do núcleo. Quilômetros abaixo do gelo, o calor poderia manter oceanos subterrâneos líquidos. E nesses oceanos escondidos, talvez alguma forma de vida poderia viver tranquilamente. Mas é algo improvável de existir, já que a produção de alimentos seria difícil devido à falta de energia solar. E não temos ideia se a flora e a fauna nativas seriam comestíveis. Mas um planeta isolado não tem nada de bom a oferecer para você. É muito improvável que o ser humano, talvez no futuro, gostaria de explorar lugares assim. As temperaturas extremamente baixas te congelariam em instantes. Mesmo com um traje mais moderno que você tivesse, nada aguentaria uma exposição prolongada a um frio abaixo de 200 graus Celsius negativos. Mas agora existe outro tipo de planeta errante, um gigante gasoso isolado. Mesmo planetas muito grandes como os gasosos também podem acabar sendo expulsos de seus sistemas por interações gravitacionais. É como dizem, sempre tem um maior que você. Um planeta errante gasoso, um gigante maior que a Terra, vagando sozinho pelo espaço. Aqui não existe superfície sólida, ou seja, não existe chão. Apenas camadas densas de nuvens e tempestades. Mesmo sem nenhuma estrela, alguns gigantes gasosos tendem a brilhar um pouco mais do que planetas rochosos. Isso pode acontecer porque grande parte de seu brilho vem de sua formação, o que pode fazer ele ficar com um leve brilho vermelho ou rosa. Então, isso significa que ele ainda está extremamente quente em algumas partes da atmosfera. A gravidade de um gigante gasoso é muito mais forte do que planetas semelhantes à Terra. E aos poucos, você e sua nave são atraídos para dentro de sua atmosfera. Primeiro, você passaria pelos estranhos e escuros anéis do planeta. Um ambiente que, se estivesse mais claro, lembraria os anéis de Saturno. E com o tempo, mais perto você vai chegando da bola negra à sua frente. Uma atmosfera hostil e sombria. Ventos que ultrapassam milhares de quilômetros por hora. Tempestades eternas. Relâmpagos maiores que continentes. E por dentro da atmosfera, você consegue ver o brilho proeminente de sua formação. A única possibilidade seria viver em cidades flutuantes, mantidas em camadas específicas da atmosfera, onde a pressão e a temperatura são menos extremas. Mas a gravidade é brutal. Qualquer falha estrutural significa cair em regiões cada vez mais quentes e esmagadoras. Aqui você não pisaria no planeta, você viveria suspenso dentro de um mundo em constante movimento. No entanto, não temos nada na Terra que sobreviveria em um ambiente desses, nem mesmo sua nave. Tudo acabaria em segundos para você. E ao invés de você acabar sua missão de maneira pacífica, aqui você acabaria morto pelas temperaturas extremas, pressão enorme, descida gravitacional e ventos que te fariam em pedaços. Dois mundos, dois tipos de isolamento. O planeta rochoso oferece estabilidade, mas cobra o preço da escuridão eterna. O planeta gasoso oferece energia, mas nunca permite um lar sólido. Curiosamente, nenhum dos dois é realmente acolhedor, mas ambos mostram que a vida teria que se adaptar de formas extremas. Porém, esses mundos não são apenas ficção. Astrônomos já identificaram planetas errantes reais,
como CFB-DSIR 21490403, localizado a 130 anos-luz da Terra. Esse é um mundo extremamente jovem, com uma idade estimada em 50 a 120 milhões de anos. E de acordo com observações em infravermelho, as temperaturas em algumas partes da atmosfera são estimadas em 400 graus Celsius. Também tem o PSO J318522, localizado a 80 anos-luz da Terra, e o misterioso WISE 0855, a 7,3 anos-luz da Terra, considerado uma subanã marrom, o que significa que esse objeto é antigo e tem baixa metalicidade na atmosfera. São nomes muito difíceis de decorar, é verdade. Os três estão vagando sozinhos pelo espaço, provando que o universo é muito mais estranho do que imaginamos. No fim, planetas errantes nos lembram de uma coisa: o universo não foi feito para ser confortável, mas mesmo no escuro absoluto, a vida sempre tenta encontrar um caminho. E você, viveria em um planeta isolado? Me conta aí.